Sem fone também. Tá legal. Vamos nessa. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente ao Eric aí mais uma vez. E a todos os nossos clientes que estão presentes agora. Vamos fazer mais uma rodada aí, né, Eric, dar continuidade. Acho que a gente fez um bate-papo há quase 2 meses atrás, né? Foi bem interessante. E a ideia é a gente dar prosseguimento aí, contar um pouco, fazer um bate-papo em relação ao que está acontecendo aí de lá para cá e principalmente o que está acontecendo agora, né? E as perspectivas aí para o curto prazo, os bastidores aí. Muito obrigado mais uma vez, Eric. Bem-vindo aqui. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Sérgio, que estava aqui até há pouco com a gente. Em seu nome, Maurício, deixo um forte abraço para todo mundo do escritório. Desejo também boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. E a ideia, Maurício, é tentar trazer Brasília de uma forma bastante simples, bastante didática, para tentar colocar a turma aí na mesma página. Antes da gente entrar, já estava rolando aqui, ainda está rolando, né, neste momento, a confusão com relação à reforma tributária. Acho que é um tema que a gente vai abordar hoje. E fico aqui sempre à disposição de vocês. Eu acho que a questão política é uma questão que tem muita interferência no mercado financeiro, tem muita interferência na economia de uma forma geral. Então, é sempre interessante a gente poder trazer aqui, direto de Brasília, alguma temperatura para vocês, para a gente ir montando algumas peças e que, a partir dessas peças, montar um quebra-cabeça, um puzzle, para a gente não ser pego de surpresa aí no curto, médio prazo, né? Bom. Vai começar já. Não, tá no mute, Sérgio. Eu acho que quiser talvez comentar, acho que talvez o tema mais quente agora seja essa história da reforma tributária, né? Eu acho que começar talvez pelo mais quente de todos aí, né? Vamos lá, então. Vamos de reforma tributária. O que está acontecendo hoje em Brasília, terça-feira à tarde? Existia uma expectativa muito grande aí da apresentação de um relatório. Reforço para vocês que essa é só uma primeira etapa de discussão dentro do Congresso. Essa reforma, Sérgio, está dentro de uma comissão mista, que é composta por deputados e senadores. E, gente, é como se fosse uma comissão de estudos, tá? A ideia, quando foi criada essa comissão, foi em 2019, 2020, e ali existia uma briga quando o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia e também o presidente do Senado era o Davi Alcolumbre, pelo protagonismo dessa proposta. Então, a solução foi criar essa comissão, e essa comissão, então, dessa comissão deve sair algumas ideias, né? Nada definitivo, a tentativa de construir, juntamente as duas casas, um alinhamento aí sobre a reforma tributária. Então, a gente vai ver hoje, o relator já apresentou algumas linhas mestres do relatório dele, que deve ser votado somente na semana que vem. A grande questão é o próximo passo. Para onde que vai essa proposta? Qual vai ser a tramitação? Ela, de fato, vai ser fatiada? Ela vai uma parte para a Câmara e outra parte para o Senado? Sérgio, toda vez que se fatiou proposta, todas as vezes que as duas casas do Congresso discutiram temas correlatos, sempre houve não avançou a proposta. Por quê? Por exemplo, se a Câmara avança para um lado, aí quando chega lá no Senado, a turma do Senado fala, não era bem isso que eu estava pensando, a nossa prioridade é outra, e vice-versa. Então, historicamente, o fatiamento não é algo que funcione muito bem. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar disso. Há uma grande preocupação por parte dos investidores com relação a temas referentes à taxação de grandes fortunas, taxação de fundos fechados, taxação também de dividendos, que são aquela questão da reforma tributária que pega a renda. Pelo que a gente tem sentido, pela sinalização do relator no dia de hoje, ele está mais focado para a questão de consumo. Mas
essa é uma bandeira da oposição, a taxação da renda é uma bandeira da oposição, com certeza eles vão querer pressionar para avançar com isso. Esse é um contexto. Um outro contexto é que essa reforma vem num momento também em que o tema ainda é bastante truncado dentro da sociedade e dentro do próprio Congresso. Se a gente olhar, fizer um histórico, a gente vai ver que esse tema da reforma tributária, eu até brinquei com o Sérgio antes de iniciar a nosso bate-papo, eu falei, Sérgio, há quanto tempo você vê essa discussão aqui no Brasil? É uma coisa infinita, é uma coisa infindável, que perdura por longo tempo. E há uma dinâmica, Sérgio, há um entendimento de que reforma tributária só se faz em períodos que a economia está pujante. Por quê? Porque alguém vai perder nessa reforma tributária, gente. Alguém vai ser mordido por essa reforma tributária. E quando há essa mordida, o que se faz em momentos de economia pujante? Se faz um balance, se faz um contraponto, e aí cria um refis, e aí cria alguns dispositivos em que o setor que foi atingido por essa reforma tributária, depois ele é compensado de outra forma. E o ponto é que a gente não está nesse momento de uma economia pujante. Pelo contrário, a gente está com uma economia bastante combalida aí, principalmente em razão da pandemia. Então, discutir uma reforma tributária agora é muito sensível. Vocês vão ver a partir de amanhã algumas manchetes de vários setores já reagindo ao que foi apresentado. A gente vai ver também uma escalada para os governos estaduais e municipais, porque isso deve atingir eles, e você virar hoje para um governador e pedir para ele contribuir um pouquinho mais nesse momento que ele está perdendo receita, nesse momento que ele está com as contas bastante amarradas com relação à pandemia, é muito difícil. Então, falar numa reforma tributária hoje é um tema que, pelas conversas que eu tive ontem com alguns parlamentares que estão envolvidos nessa discussão, eles me disseram o seguinte, Eric, vai sair dessa comissão mista e deve ficar discutindo e discutindo mais um pouco. E aí a gente vai chegar em 2022, 2022 é um período também bastante sensível para qualquer reforma, porque a gente já vai estar no ano um ano eleitoral, no caso, né? Então, dificilmente vai se avançar com uma grande reforma tributária. E avançar com uma reforma fatiada, que pega só uma parte de um setor, uma parte da discussão, tem muitas resistências políticas, tem muitas resistências, porque há um entendimento também de que não é essa reforma que deve ser feita. Então, é um tema que a gente vai ver agora dividindo um pouco as manchetes com a CPI do Covid, porque só pelo dia de hoje a gente vai comentar isso também, a gente vê um apetite muito grande da imprensa pela essa cobertura da CPI, que vem criando certo desgaste para o governo, mas aí foi introduzida uma agenda de comunicação, uma agenda para a Câmara dos Deputados, que é a reforma tributária. Então, a gente vai ver muitos debates, a gente vai ver muitas discussões, muitos especialistas voltando a falar desse tema, e aí a gente vai ver aí, estrategicamente, as manchetes divididas com questões da reforma tributária. Falando, então, de uma forma objetiva e simples para vocês, a gente tem que aguardar qual vai ser o próximo passo. Esse próximo passo a gente só vai ter a certeza a partir do dia 11, que é a próxima terça-feira, quando está prevista a votação na comissão, e depois essas discussões vão ser encaminhadas para as duas casas, e a gente vai ter que acompanhar para e passo para onde que a discussão vai. No meu ponto de vista, é um tema ainda muito duro, é um tema ainda muito difícil de avançar, pelo contexto que a gente está vivendo atualmente, com questões de pandemia, com questões de vários setores já bastante machucados em razão do Covid-19. E a outra reforma, você acha que tem mais chance nesse ano, a administrativa? Ganharia em algum momento aí à frente? Tem sim. Hoje, inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes esteve na Câmara, defendeu a reforma administrativa. A reforma administrativa, Maurício, é um pouquinho mais simples, porque é uma reforma que pega só os futuros servidores, são servidores que ainda vão entrar, então é uma reforma também de longo prazo, a gente não vai ver um impacto no curto e no médio prazo. Logicamente, para a cabeça do investidor é importante, porque sinaliza que o Congresso ainda continua com aquela pegada reformista, continua tentando fazer o dever de casa, mas na questão prática, é uma reforma
que só vai ter impacto no longo prazo. E tem um outro ponto, Maurício, que é muito importante, que é o seguinte: essa reforma administrativa, o que está sendo discutido é por meio de uma PEC, uma emenda constitucional. Falando de uma forma bastante simples, normalmente as emendas constitucionais só trazem um arcabouço, só trazem um direcionamento do que é uma reforma. E só depois, quando vêm as leis complementares, que a gente vai ter exata noção das mudanças que vão ser feitas em cada setor. E aí estou falando do serviço público, como é que vai ficar a carreira X, como é que vai ficar a carreira Y, como é que vai ser reestruturada a carreira W. Então, é por meio desse segundo passo que essa regulamentação, e essa regulamentação é feita por projetos de lei complementar, ou seja, vão ter que ser encaminhados novos projetos para o Congresso para que haja esse debate. É somente a partir desse segundo passo que a gente vai ter exata noção do tamanho dessa reforma administrativa. E pelas conversas que a gente tem aqui em Brasília, estrategicamente, quem está conduzindo a reforma administrativa e os políticos, de uma forma geral, não querem misturar esses dois momentos. Porque você trazer esse segundo momento, que é onde vai definir, que é onde vai realmente regulamentar, é trazer todas as categorias para a mesa de negociação, é trazer todas as categorias já para começar a bater bumbo aqui na frente do Congresso. Então, eles querem separar isso, eles querem avançar só com essa PEC, que vai sinalizar a reforma administrativa, e depois, num segundo momento, discutir essa regulamentação. Então, eu falo isso porque já tiveram algumas manchetes, Maurício, sinalizando que essa reforma administrativa pode trazer cerca de 300 bi de oxigênio para o orçamento ao longo de 10 anos. É muito difícil fazer esse cálculo, porque esse cálculo só pode ser feito, como eu estava explicando para vocês, quando tiver feita a regulamentação. Antes é muito difícil e a gente vai ter que esperar um pouquinho as coisas acontecerem. Mas há a possibilidade, sim, de passar pela Câmara até esse semestre, no limite até agosto, que é quando a turma volta do recesso aqui de Brasília. Depois o Senado, até o final do ano, deve concluir a votação dessa proposta. Tá. Falando um pouquinho, você tocou aí rapidamente também, um dia bem, começou hoje a CPI, né? Falar um pouquinho desse tema, né? O que você viu aí durante o dia, amanhã já foi cancelada, né? Com o Pazuello, né? Ele não vai poder ir, enfim. A CPI e com polêmica, né? Ele foi cancelada com ele, mas já estão mandando que foi para o shopping, que estava passeando sem máscara, quer dizer, com toda a polêmica em torno já, né? Eu estou falando para ele fazer o teste, né? O pessoal já está querendo fazer vaquinha aqui no Congresso para ele fazer o teste do Covid também para confirmar, porque a justificativa para o Pazuello não ir amanhã, para deixar todo mundo na mesma tela, é que ele teve contato com 2 assessores, 2 auxiliares que parece que estavam com Covid. Então, como a sessão da CPI tem sido presencial, ele então usou esse argumento. A CPI, Maurício, ela foi encaixada num momento bastante ruim para o governo, tá? Por que bastante ruim? A gente tem já identificado nas pesquisas que a gente faz mensalmente, e quem quiser ter acesso é só procurar o escritório de vocês, porque a ideia é essa, distribuir para todo mundo. E então a gente já tem identificado nas pesquisas que é um desgaste muito grande do governo com relação a essa questão do enfrentamento da pandemia. A última pesquisa XP do mês de abril mostrou que 61%, cerca de 61% da população rejeita a forma como o Bolsonaro tem conduzido essa questão da pandemia. E como ele personificou essa questão da pandemia, está com esse carimbo. Ele está com esse carimbo de que é ele que, por bem ou por mal, é o responsável por conduzir as ações de combate à pandemia. Então, a CPI chegou neste momento que encontra espaço na sociedade. E se você vê a composição da comissão, é uma composição completamente inclinada para a oposição. Então, das conversas que eu tive com a turma da CPI, qual vai ser a estratégia? A estratégia vai ser o seguinte: vamos criar uma narrativa
política e social dentro dessa CPI para mostrar que o Bolsonaro errou no enfrentamento da pandemia. Então, é isso que a gente está vendo no dia a dia, nos discursos, nas colocações. No dia de hoje, a gente viu o ex-ministro Mandetta tomando a cena ali da CPI, lembrando que ele saiu em abril do ano passado, no começo ali ainda da pandemia. Logo depois, ele sinalizou candidatura para a presidência da República em 2022. Então, assim, tem esse componente político, tem essa tentativa assim de ampliar o desgaste e tem essa estratégia de criar uma narrativa contra o Bolsonaro. Logicamente que, do outro lado, o Bolsonaro vai ter que fazer contrapontos, a turma do governo vai ter que mostrar, fazer um equilíbrio ali, mostrar que, às vezes, essas questões de percentuais é relativo também. Se você olhar especificamente o Brasil, pode ser que os números são bastante estratosféricos, mas se você olhar para o mundo todo, a gente começa a relativizar, ou não, a gente vê que teve erro aqui e acolá. A turma do governo vai trabalhar em cima disso, eles têm números também para fazer um balance e vai ficar uma guerra de narrativa, um contra o outro. Mas o fato é que tem esse espaço, esse desgaste do Bolsonaro, a gente identificou também que a popularidade dele tem caído, só para vocês terem uma noção, de dezembro do ano passado para cá, caiu de 38% para 30%. Então, tem todo esse processo que a gente está acompanhando. No mais, qual a preocupação do investidor com a CPI? A preocupação do investidor hoje com a CPI é a seguinte: será que essa briga toda que a gente está vendo dentro da comissão, isso vai se expandir para além da comissão? Ou seja, isso vai contaminar a agenda de debate do plenário do Senado, vai contaminar a agenda de discussão das reformas que vão ainda tramitar no Senado? Essa é a grande preocupação do investidor. E um caso bastante especial que eu trago para vocês, que tem sido acompanhado com lupa pelos grandes investidores, é a questão da medida provisória que estabelece a privatização da Eletrobras. Esse tema hoje está na Câmara. E aí a expectativa é que até o dia 20, 23 seja votado no plenário da Câmara. Só que daí vai para o Senado. E aí no Senado teria só um mês para essa medida provisória ser votada antes que ela perca a validade. E aí o receio do investidor é: vem cá, será que até lá a gente vai ter uma escalada nessa briga e essa escalada dessa briga vai poder, então, inviabilizar a votação dessa medida provisória? Do ponto de vista do investidor, a maior preocupação hoje está nesse ponto, tá? Está nessa questão específica. E lembrando, é uma comissão que vai durar 90 dias, com certeza vai ser levantado bastante material, que inclusive deve ser usado no ano que vem, na questão da disputa para a presidência da República. Isso a gente vai ver que vai ter aí uma evolução na escalada dos discursos, mas é importante lembrar para vocês, que quem está assistindo a gente, que uma CPI, gente, não tem o poder de julgar ninguém. Uma CPI não condena, o Sérgio fez coisa errada, vai ser punido, sai daqui preso. Não tem isso, tá, gente? Uma CPI, a única coisa que faz é sinalizar. O relator vai chegar no final, o relatório dele vai falar assim: o fulano errou, Ministério Público investiga ele. O Beltrano também fez coisas erradas. Polícia Federal investiga eles. E aí, a partir disso, as autoridades começam, então, um processo investigativo. Então, no final de tudo, o que a gente vê é mais um espaço bastante político, já bastante politizado, e que deve trazer mais desgaste para o Bolsonaro e deve ser construída essa narrativa que eu falei para vocês. E essa narrativa não pode criar já um caminho aí para algum pedido, mais um pedido de impeachment, agora, nesse caso, baseado no próprio relatório, no próprio resultado da CPI? Vamos dizer, mais embasado, né? Muito bom ponto, Tema Maurício. específica da pandemia, né? Porque tem vários pedidos de diferentes temas, né? Impeachment é um processo político, tá, gente? Impeachment é todo um processo que tem questões judiciais, como foi o da Dilma, TCU, passou pelo Supremo, mas quem dá o start, quem faz todo o movimento é a política. E quando é que isso é feito, Maurício? É feito quando um presidente já está com a popularidade dele bastante no chão. Foi o caso da Dilma.
processo de impeachment da Dilma iniciou quando ela só tinha 7% de aprovação junto à população. Ou seja, quase 90% rejeitavam o governo dela. É uma rejeição muito alta, é uma rejeição, não era 90%, mas era cerca de 70% a 75%, porque tinha os indecisos. Mas o que eu quero dizer com isso? Os políticos aqui em Brasília, independente de se direita, esquerda, quem for, está de olho na sociedade, está com esse termômetro na sociedade. Então, o que a gente tem hoje é um Bolsonaro ainda, por mais que ele perdeu certo prestígio junto à população, ele se desgastou bastante nesse processo da pandemia, ele ainda tem 30%, Maurício. E a gente fez a última pesquisa e tem ali 27%, 30%, ainda é um terço da população ainda está apoiando ele. Eu não sei se aí na sua cidade teve, mas aqui em Brasília teve, nesse final de semana, algumas manifestações que ainda mostram que o grupo dele ainda está bastante engajado para sair às ruas, para defendê-lo, faça chuva ou faça sol. Então, não há esse ambiente dentro do Congresso, porque as ruas ainda também não se manifestaram nesse sentido. Então, o político aqui em Brasília, as lideranças são bastante sensíveis a isso. E teve um fato muito interessante essa semana, por isso que foi muito bom essa sua questão, Maurício, que foi o Arthur Lira respondendo ao Supremo Tribunal Federal por que ele não abriu nenhum dos processos que foi encaminhado, que foi apresentado de impeachment contra o Bolsonaro. E ele usou o mesmo argumento que o Rodrigo Maia utilizou quando o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara, de que não há previsão nenhuma, em nenhuma lei, de que há um prazo para se criar um processo, instaurar um processo de impeachment contra o presidente. Então, mostra também, Maurício, que o presidente da Câmara ainda está bastante alinhado com o presidente da República. Lembrando que só tem 3 meses atrás, o Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara com todo o apoio do Bolsonaro, com todo o apoio do governo. E ele ainda estão bastante unidos, ainda tem bastante alinhamento entre os dois. Então, não há esse ambiente de instauração de processo de impeachment neste momento, e um processo de impeachment não é algo que se termina em 1 semana, 2 semanas, 3 meses. É algo longo. Da Dilma durou mais de ano. Então, se a gente olhar para o calendário, se instaurar um processo hoje, dia 4 de maio, isso a gente ia terminar praticamente no meio da eleição do ano que vem, no início da eleição do ano que vem. Então, as coisas não têm ambiente na sociedade para isso, isso tem reflexo dentro do Congresso, e a questão do calendário também tem ajudado bastante o Bolsonaro. Essa resposta foi para a Carmen Lúcia, né? Que ela cobrou, né? Exatamente. A Carmen Lúcia cobrou do Arthur Lira. Tem prazo para responder, né? E é interessante que já há um histórico disso. Não foi porque a Carmen Lúcia está com alguma questão contra o governo. Isso também aconteceu quando o Rodrigo Maia foi presidente da Câmara e, se eu não me engano, foi o Celso de Mello que questionou ele. Porque hoje tem cerca de 70 pedidos em cima da mesa Está acumulando, né? Tá acumulando. Mas, na prática, então, toda essa narrativa seria muito mais para o processo eleitoral do ano que vem, né? Da CPI, enfim. Ajuda em termos bastante. práticos, não vai ter, como você falou, não tem nada, né? Não é julgamento, não vai ter clima político para usar isso para uma eventual CPI. Quer dizer, na prática, é só material para a campanha eleitoral do ano que vem, né? Ajuda, aquilo que eu falei para vocês, ajuda na narrativa, Maurício, e é um flanco onde o Bolsonaro hoje está bastante desgastado. Se você vê o próprio Lula, no dia seguinte da decisão do Supremo, que autorizou ele a disputar a próxima eleição, ainda foi aquela decisão de um ministro só, monocrática, ele já sinalizou nas primeiras declarações dele, que é aí que ele quer bater. Porque isso é estratégico, Maurício. Onde tá o ponto fraco do seu adversário? É pandemia, vamos bater na pandemia. E eu tenho para mim, Maurício, que o fator definitivo para a disputa de 2022 vai ser justamente isso, vai ser pandemia e economia. Ninguém sabe ainda qual a extensão dessa pandemia. Ninguém sabe ainda
quanto tempo a gente vai estar dentro dessa pandemia, se a gente vai ter uma terceira onda, se a gente vai iniciar 2022 com novas ondas de pandemia, com nova cepa, e isso, logicamente, todo mundo que tá aqui já percebe isso no dia a dia, no comércio, ou por questões empresariais mesmo, quem já vive no empresariado, a dificuldade econômica que a gente está vivendo, as dificuldades que a gente está tendo nas questões sociais. Então, isso vai ter um grande impacto em 2022. Isso vai ter um grande resultado em 2022. Então, pandemia e economia são dois fatores que vão ajudar para o bem ou para o mal quem está aí na vitrine para disputar a eleição presidencial e as outras eleições de governo de Estado em 2022. Eric, deixa eu aproveitar essa deixa. Então, nós vamos ter provavelmente uma narrativa de CPI enfraquecendo, tentando enfraquecer uma candidatura de Bolsonaro, né? A gente teve Lula, que vai, com a decisão de STF, voltando para ser candidato e vai bater nesse aspecto, né? Você teve, talvez, aí um pouco o Moro apanhando também, de alguma maneira, de STF, vamos dizer, enfraquecendo uma potencial, eventual candidatura ou alguma coisa dele também, né? Você acha que tem alguma chance de avançar, agora que foi para Brasília, o processo contra o Lula, voltando para a data zero, ter avanço de hoje até um momento de eleição? Que seria a narrativa, vamos dizer, enfraquecendo Lula, né? E a outra pergunta, talvez, se você acha que está tendo alguma movimentação, parece que o Ciro já se manifestou meio antes da hora, desse terceiro candidato, alguma coisa meio única aí, você acha que tem movimentação para isso ou não? Esse processo em Brasília, Sérgio, a chance de avançar até outubro do ano que vem são muito pequenos, muito pequenos. A gente vê pelo histórico da atuação aqui em Brasília com relação ao Lava Jato. Logicamente que aqui em Brasília, gente, não estavam as grandes questões, não estavam os grandes temas, ali ficou mesmo concentrado lá em Curitiba. Mas não há essa expectativa, tá? De, vamos lá, em um ano ter já uma decisão. E aí tem que lembrar, Sérgio, que é o seguinte, tem essa decisão ainda na primeira instância, né, que seria Brasília, e ainda precisaria a segunda instância, que aí, a partir dessa segunda instância, é que o Lula poderia se tornar inelegível. Então, assim, Eu acho difícil se tornar ele inelegível, mas, de repente, se estiver na primeira instância, você pode ter uma narrativa que enfraqueça, né? Porque foi condenado de novo, né? Na primeira. é um bom ponto, mas aí eu faço um paralelo contigo. Em 2018, a gente teve como candidato do PT Fernando Haddad, que é um cara que era bastante contestado dentro do próprio PT, era um cara que era conhecido basicamente em São Paulo e tinha já perdido eleições para a prefeitura de São Paulo. É um cara que não tem muito carisma, não é aquele cara que você olha uma palestra, você chega, você fica em caramba, fica super encantado com as ideias e tudo. E Sérgio foi para o segundo turno com o Lula preso. O Lula, na ocasião, estava preso. Então, assim, eu acho que, mesmo se tiver um julgamento aqui em Brasília, pode sim reforçar o discurso da turma que é mais ligada ao Moro, da turma que é ligada mais a questões de corrupção. Pode sim, mas eu não sei se isso seria o definitivo, não, tá? Eu, para mim, tenho como grande divisor de água a questão da pandemia e a questão da economia. Eu acho que aí a gente vai ver o humor da população hoje, Sérgio, não vai ser, se a gente tivesse a mesma conversa em maio de 2022, a gente vai ter várias pesquisas que vão mostrar que o humor da sociedade não vai ser o mesmo. A gente está vivendo um processo de permanência dentro dessa pandemia e sem muitas sinais ainda de quando a gente vai terminar, e isso vai desgastando toda a questão social, toda a questão econômica e toda a questão até psicológica dos eleitores. Então, assim, eu acho que o humor do eleitor ainda pode mudar muito. Agora, você me pergunta, para onde? Não tem nem ideia. Isso aí é uma questão que vai sendo... Foi igual o fator Bolsonaro em 2018, foi um fator disruptivo. Eu acho que a gente pode estar também dentro de um fator disruptivo em 2022, e aí eu acho que encaixa um pouco a questão do novo centro que a turma tem falado. Por quê? Hoje,
A gente tem um Bolsonaro ainda com uns 30%, como eu falei para vocês, e ele ainda tem a máquina na mão. Quem tem 30% de apoio mais a máquina na mão é um candidato forte, é muito forte. Pode ser para prefeito, pode ser para vereador, desculpa, prefeito, governador, presidente, quem for. O cara tem 30% e mais a máquina na mão, o cara tem grande chance. A gente tem do outro lado um Lula que as nossas pesquisas já têm mostrado que também já está começando a morder ali os 28%, 30%. Ele vai jogar com o histórico dele, vai jogar com as classes sociais que ele sempre teve bastante apelo, mas a gente pode chegar em 2022, no momento que a sociedade está tão esgotada com o atual governo, esgotada também com o que viu no governo Lula, que aí talvez abra espaço para algo do centro. E aí a gente vai ter que ver, Sérgio, o que é esse algo do centro? Por quê? O que é interessante dentro desse mosaico que a gente vai montar? A terceira pecinha, que é esse centro, é o seguinte: hoje, quando a gente fala, vamos construir um novo centro, quem são as peças que estão ali tentando construir um novo centro? É a turma do PSDB, é o governador de São Paulo, que é o João Dória, e é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eles também estão na vitrine, Sérgio. Eles também vão chegar em 2022, a gente vai tirar uma foto deles e vai perguntar, vem cá, o Dória saiu maior ou menor dessa pandemia? O Leite, Eduardo Leite, pode ser o candidato, saiu maior ou menor dessa pandemia? Eles também vão estar na vitrine, eles também vão ser bastante questionados. Então, tem vários fatores aí que ainda a gente vai ter que esperar, mas a gente tem que ter em mente também que a gente está num processo que é um processo social que a gente pode chegar com uma outra fotografia em 2022. Agora, para onde que vai isso? Ainda a gente não sabe. E muitos se perguntam, um bojo disso, se o Luciano Huck poderia ser essa pessoa, então, que pode emergir aí como uma pessoa não tão política, não tão ligada à política, ligada às questões sociais, com uma cabeça boa para certas áreas, e se ele poderia ser essa resposta. Eu tenho dúvidas, tá, Sérgio? Eu tenho dúvidas se ele tem estômago para entrar numa disputa eleitoral. Eu tenho dúvida se o Luciano Huck tem estômago para entrar na política. A política é feita de muitas traições aqui em Brasília, a política é feita de muitas mesquinharias aqui em Brasília, tem certas dinâmicas de relacionamento que o Bolsonaro até ele teve que abrir mão para compor aí com o Centrão, que eu não sei se o Luciano Huck vai ter essa vontade. E não compor, e não estar ali no dia a dia da política, ele vai ficar isolado. E isolado, ele vai ter que viver com o apoio da população. E aí a gente teria que ver até onde seria esse apoio. Então, há muitas peças soltas. Eu acho que tem vários elementos que o nome que outro dia soltaram, você falou de PSDB, você falou de Eduardo Leite e João Dória. Outro dia soltaram o nome Tasso, que na realidade... Foi para bagunçar, Sérgio, foi para bagunçar. Para bagunçar? É um nome, é um velho da política, mas um nome novo nesse quebra-cabeça que ninguém falava. Ali foi para bagunçar, foi para a turma criar barulho. E aí tem um ponto importante, que o PSDB resolve a vida deles agora em outubro, tá? E dessa disputa, a gente vai ter que ver o day after disso, se tem sequelas nessa disputa. Por quê? Vamos colocar cenários. O Dória perdeu e o Eduardo Leite venceu. Se o Dória não ajudar o Eduardo Leite na campanha presidencial do Eduardo Leite, o Dória representa o maior estado, o maior colégio eleitoral do país. Então, assim, se tiver um day after, se eles não tiverem aí minimamente conversando, vai ficar muito difícil. Vamos inverter. O Dória venceu e o Eduardo Leite perdeu. Lá no Sul, Sérgio, é onde o Bolsonaro é muito forte. Então, assim, se o Eduardo não ajudar lá no Sul, o Dória vai perder bastante voto lá. E a gente então, já assim, viu o PSDB não ser unido várias vezes, né? Várias vezes aconteceu. Então, assim, tem essa questão do Bolsonaro ainda ser bastante competitivo, tem o Lula chegando com apetite, nunca podemos subestimar, dei o exemplo para vocês do Haddad, e tem essa possibilidade de centro, que pode surgir de um esgotamento da sociedade com essas duas alas, com esses dois extremos. Mas o que viria? O que seria? Como seria? Então, assim, há muito espaço ainda. Na dúvida, há espaços para muita discussão, inclusive o surgimento de novos nomes. Tá. Mas mesmo com novos nomes, né, a pulverização dificulta muito, né?
do centro, né? Que foi o caso da última eleição, né? Você Exato. tinha, vamos dizer, a esquerda lá representada pelo Haddad, principalmente, né? E o Bolsonaro foi para o outro extremo e no meio ali vários candidatos com votação muito baixa, né? Incluindo Alckmin, João Amoedo, Meirelles, Marina, enfim. No caso, o Bolsonaro puxou todo o eleitor de centro, né? O eleitor de centro que na eleição anterior esteve com o PSDB, acabou migrando ali para o Bolsonaro, né? Mas exato, tem esse fator, Maurício, que você colocou que é importante, que é essa fragmentação. Porque vamos olhar para o espectro que a gente tem hoje. A gente tem Bolsonaro, a gente vai ali um pouquinho mais por cento. A gente tem um candidato do PSDB, possivelmente um segundo candidato, aí já divide. A gente vai para a esquerda, tem o Ciro, que o Sérgio lembrou, o Ciro Gomes, que deve disputar, que divide, de certa forma, a esquerda. Tem o Lula, que sempre é um candidato que é bastante forte nas disputas. Vai ser uma eleição bastante animada, vai ser uma eleição bastante interessante, mas eu acho que, mais uma vez, vai ganhar quem conseguir mostrar uma luz no fim do túnel com relação a essa pandemia e também com relação à economia. Acho que quem souber jogar com isso, e por isso que a pergunta de vocês com relação à CPI é importante, porque já estão tentando criar-se um bunker aqui dessa questão da narrativa para introduzir já no discurso político e para tentar penetrar na sociedade. Então, assim, você sabe que essas dinâmicas é um pouco um caldo de cultura, né? A pessoa fica batendo bumbo, 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 isso aqui acaba reverberando dentro da sociedade. Então, é isso que a gente vai ter que esperar. Vai ser super disputado. Acho que a gente vai viver aqueles momentos que a gente viveu em 2018, de briga de família no WhatsApp, de briga de vizinho. Vai ser outro ano desse. Mas isso faz parte da democracia, né? É isso Eric, tem uma pergunta de um cliente aqui. Se você acha que o Paulo Guedes ainda tem guardião da situação fiscal em Brasília, ou seja, ou ele já tem pouca relevância, né? Pela quantidade de furos aí que estão efetuando, furinhos que já estão fazendo no teto, vamos chamar assim, né? E se ele está numa situação estável, ou tem algum limite que de repente ele pudesse falar, pô, cansei, estou indo embora, né? Marcelão, ótima pergunta. Esse é o tema, gente, que a gente monitora diuturnamente e que tem questões diuturnamente. A gente viu recentemente essa disputa no orçamento, que desgastou bastante o Paulo Guedes, porque a turma do Congresso tirou 30 bi daquela caixinha de despesas obrigatórias, e como o próprio nome diz, é obrigatório, e a partir disso, aí eles botaram numa outra caixinha, que é uma caixinha onde ficam as emendas deles, as emendas que vão depois virar obras nos redutos eleitorais. Então, houve essa briga de que a turma do Congresso não queria devolver esses 30 bi, e aí a solução seria só o furo do teto, e aí furar o teto ia ser o caos, porque, inclusive, o presidente poderia incorrer em crime de responsabilidade. Eu sei que dessa briga, o resultado foi um resultado ruim para o Paulo Guedes, porque ele teve que tirar do teto gastos da enfrentamento da Covid e da renovação dos programas, e ao tirar, colocou numa outra área, e aí agora a dúvida do investidor é o quanto vai ser gasto, porque tirou do teto, ok, o teto não vai ser mais furado. Aí botou numa outra caixinha. Mas qual é o limite disso? Ninguém sabe. Ninguém aí que Qual é o tamanho dessa outra caixinha, né? Ela não tem teto, a outra caixinha. Não tem teto, exato. Meio que apertar aquele botão da calamidade sem ter apertado, Sérgio. Criaram uma regra aqui no orçamento de que não pode gastar com Covid. Ano passado, isso pôde acontecer porque criaram um orçamento de guerra e criaram o estado de calamidade. E aí, também, o céu foi o limite, podia gastar o quanto o governo achava importante gastar no enfrentamento da pandemia. Agora fizeram uma manobra ali, que eu não vou explicar para vocês, que é bastante técnico, mas fizeram uma manobra que botaram numa caixinha e falaram assim, pode gastar que não atingiu o teto. O fato é que dessa disputa teve o desgaste,
Teve a solução, que foi uma solução que não furou o teto, mas deixou os investidores bastante ressabiados, porque agora o céu é o limite. E uma semana depois, Marcelo, a gente viu uma reforma ministerial do Guedes. Ele mudou 6 secretários dele. Lembrando que o Ministério do Guedes hoje é um super ministério que juntou 6 outros ministérios de governos anteriores. Então, as secretarias hoje que estão abaixo dele é como se fossem alguns ministérios. E aí, quando você muda as peças ali, é como se fosse uma reforma ministerial. E mudou 6 para tentar acalmar o Congresso, para tentar acalmar principalmente o Senado. E por que o Senado? Se a gente olhar hoje para a esplanada dos ministérios, a gente vai ver que tem 6 ministros políticos, e são 6 ministros da Câmara. O Senado também quer um pedaço da esplanada, também quer espaço do governo. E por isso que o Paulo Guedes, quando a turma percebeu que ele estava enfraquecido, tentou avançar nesse flanco e desmembrar o ministério dele. O fato é que ele fez esse remanejamento. É interessante que eu faço análise de discurso e a gente percebe que, por mais que ele tenha saído combalido, ele ainda adota um discurso de ver o copo meio cheio. E aí a gente vai para outras questões, Marcelo, a gente sai um pouco dessa floresta, porque na questão macro ele tem apanhado muito, porque tem sempre essa disputa por estourar teto, por mais investimento, estourar teto por mais questões populistas, e ele tenta se equilibrar ali. Mas tem outros flancos que ele conseguiu grandes vitórias. Teve outros flancos, ele sempre cita essa questão da autonomia do Banco Central, tem a questão do marco do saneamento. Lembrando que o marco do saneamento é o seguinte, gente, antes do marco do saneamento, que foi votado no ano passado, quando vencia um contrato da área de saneamento, só quem poderia renovar esse contrato era o poder público. Estava na mão do poder público, o contrato era encerrado, renovava pelo poder público. Com o marco do regulamento, o setor privado agora pode participar. Ou seja, o setor privado está com muito apetite, o setor privado quer investir nessa área. Teve a lei do gás acabou com o monopólio do gás, também tentativa de trazer os empresários aí, ampliar a disputa e trazer uma certa dinâmica na economia desse setor. Teve várias outras pequenas vitórias que o Paulo Guedes teve ao longo desses 2 anos. A gente falou aqui, já mencionou, a gente pode ver até o final desse semestre a questão da MP da Eletrobras. Se avançar, vai ser um golaço. Os investidores estão com muita expectativa sobre a privatização da Eletrobras. Então, assim, a gente vê que o Paulo Guedes, mesmo tomando muita porrada aqui em Brasília, de alguns setores, que é normal, a briga por espaço é natural dentro da política, ele ainda tem um discurso se colocando, olhando de uma forma bastante otimista. De uma forma resumida para você, Marcelo, eu só acho que o Paulo Guedes deixa o governo se a gente vê uma guinada 180 graus na agenda. Se a gente vê a agenda liberal dele ser completamente abandonada e a gente migrar para uma agenda mais desenvolvimentista, uma agenda mais populista. Essa agenda desenvolvimentista é aquela agenda que vamos estourar o teto para gastar em obras, porque é a turma que acredita que a economia vai ser reaquecida por meio de infraestrutura, por meio de obras, etc. E aí tem a questão do teto de gasto no meio do caminho. Se a gente vê esses 180 graus na agenda, aí o Paulo Guedes vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e fala, meu amigo, eu não tenho mais nada o que fazer aqui, já mudaram toda a dinâmica econômica, e tem uma questão prática que é a seguinte, não existe o vácuo de poder. Se houver essa guinada, alguém vai estar conduzindo a questão econômica, e o Paulo Guedes vai estar sobrando. Então, assim, é só nesse momento, Marcelo, eu acredito que o Paulo Guedes saia. Ele já, depois, não sei se você viu, mas depois dá uma olhada na entrevista que ele deu para o Globo nesse último domingo, ele já está um pouquinho mais consciente da vida real aqui em Brasília, dessa relação com os políticos, e até ele já diminuiu um pouco as expectativas que ele tinha com relação a fazer e acontecer no campo da economia de quando ele chegou. Então, assim, até ele já fez aí uma reorientação de expectativa e viu que as coisas aqui são um pouquinho mais difíceis do que ele imaginava. Essa entrevista é muito boa, tem bastante recado, e tem inclusive recados nesse sentido, que mostra que ele quer entregar o governo em 2022. E aí ele mostra que o PIB na gestão dele melhorou, aí ele sinaliza para a questão de inflação, ou seja, ele traz números positivos para mostrar, eu
eu não só perdi, eu também ganhei, e os números estão aí. Então, eu acho que o Paulo Guedes perdura, e não acho que faz sentido nenhum quando a gente começa a ouvir, mas o Paulo Guedes pode ser trocado por outra pessoa do mercado financeiro, pode ser trocado pelo presidente do Banco Central. Eu acho que não faz sentido, porque entra naquela lógica que eu falei para vocês. Eu acho que ele só sai quando tiver essa guinada para uma outra agenda que não é a agenda liberal. E aí, neste momento, não faz sentido nenhum uma outra pessoa do mercado financeiro chegar. Ele vai chegar, pode até chegar, mas ele não vai ser o condutor, ele vai ser o passageiro. E aí vai ter que ver a disposição dessa pessoa que vier de fora, se ele vai ser condutor ou passageiro. Porque eu acho que o Paulo Guedes só deixa esse governo nessa situação. Ele não tem mais a condução. E aí a gente vai ter que ver se outros vão ter essa disponibilidade. E nesse outros, eu coloco, inclusive, o presidente do Banco Central. Será que ele estaria disposto a entrar numa bola dividida e que o próprio Paulo Guedes já viu que não faz mais nenhum sentido? Então, sobre o Paulo Guedes, eu acho que os cenários que a gente tem para trazer, Marcelo, são basicamente esses. Vamos esperar, porque há muita apreensão ainda do mercado financeiro sobre ações populistas do Bolsonaro. Se ele pode fazer novas intervenções, como fez na Petrobras, se ele pode fazer nova intervenção, como fez no Banco do Brasil, se ele pode fazer novas intervenções na discussão da PEC emergencial, que foi aquela PEC para criar um arcabouço fiscal para renovação de programas sociais. Isso foi questões pontuais que chamou a atenção do investidor, mas foram questões pontuais, não foram questões que se tornaram prática do Bolsonaro. Mas tem sim preocupação do investidor para saber se o Bolsonaro, em algum momento, vai apertar um botãozinho do populismo, e aí retoma muito aquela questão que a gente falou do Lula. O fator Lula pode ajudar muito nisso, se o Bolsonaro perder um pouco mais de popularidade e tiver que recorrer a certas medidas que hoje poderia ser um pouquinho distante da agenda liberal. Legal. Mais alguma? Acho que não tem mais pergunta. Chegamos do mar, acho que só. Acho que não tem mais nada. Talvez isso aqui só se tenha. Tem alguma coisa, Eric, que você acha que a gente devia estar no radar e que a gente deveria estar prestando atenção, que de repente a gente não passou por aqui? Eu acho que a gente basicamente falou de Passou tudo. pelos pontos, né? A gente falou de tudo. Eu ressalto para vocês, existe uma grande preocupação do investidor com esse fator populismo, tá? Que aí fator populismo a gente está falando em mais gastos, mais enfrentamento com o próprio Paulo Guedes, mas eu não acredito que vai ser agora. E aí é importante colocar que esse grande desgaste que a gente teve agora com o Paulo Guedes foi em decorrência do orçamento. A gente não tem no curto prazo um novo orçamento para ser discutido, tá, gente? Então, no curto e médio prazo, não tem motivos para ter esse novo embate que a gente viu fortemente do Congresso contra o Paulo Guedes. E tem um outro elemento. O ano primordial do congressista é agora, porque ano que vem, por ter eleição, tem uma limitação de execução do orçamento. Então, o parlamentar que quer ser reeleito tem que executar agora, tem que começar a fazer as obras dele agora, porque a partir de maio, a partir do meio do ano que vem, já não pode mais ser liberado recurso para obras por causa das eleições. Então, a tendência a gente não vê mais esse episódio no curto, médio prazo, esse episódio que foi uma pancadaria entre o Paulo Guedes. Mas há essa preocupação do investidor. Um outro ponto que para finalizar, para deixar no radar de vocês, há uma preocupação sempre quando se trata da questão da renovação dos programas sociais. Ninguém é contra a questão de renovar, todo mundo entende que é necessário, mas toda vez que é feito, a turma pega um caderninho e começa a fazer conta. Opa, vem cá. A gente tem auxílio emergencial por mais 4 meses. A gente entrou agora na questão do programa que se chama BEM, que vai tratar das questões das regras trabalhistas. Há uma expectativa que nessa semana também seja encaminhada a questão do PRONAMP, que é aquele negócio de mudança de taxa para pequeno e médio empresários. Tudo bem, isso tem um custo. E é aí que tem a preocupação. A gente vai vencer desses 4 meses, o que acontece? Vai ter novas renovações? Qual é o preço disso? Qual é o impacto disso? Então,
o investidor hoje está bastante atento a essas questões do impacto dos gastos com relação a esse tipo de iniciativa. Por quê? Porque, de certa forma, isso pode impactar na dívida PIB. Impactando na dívida PIB, a gente pode ficar com a dívida PIB bastante comprimida e a gente ficar com carimbo de caloteiro, de possível caloteiro. E isso tem um impacto gigante em toda a dinâmica da economia, porque aí entra fatores internacionais, entram outros fatores que podem impactar aí possíveis investimentos que o Brasil poderia receber. Então, é isso que o investidor está de olho. Quando vocês estiverem lendo jornais e verem renovação de programa, sempre lembre disso, que é ali que a turma está fazendo conta, ali que a turma está bastante preocupada. E no mais, para quem está olhando para a questão setorial, olhe para a Eletrobras. A Eletrobras, Sérgio, Maurício, a turma está com muito apetite, a turma está acompanhando com lupa e há muita expectativa positiva com relação a esse tema, que deve ser concluída aí até o meio do ano dentro do Congresso. Legal. Muito bom, Eric. Muito obrigado mais uma vez. Acho que foi bastante esclarecedor. Agradecer a todo mundo que participou aqui e deixar a porta aberta aqui para a gente dar continuidade nesse bate-papo daqui um ou 2 meses, né, Eric? A gente vai tentar achar um novo dia, que tem alguma coisa entrando de nova, a gente já agenda para daqui a uns 2 meses, daqui a 2 meses Se prepare. O Eric vir falar com a gente. Ô, Sérgio, me manda essa bola de cristal aí para mim. Então, tá bom. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Faço o convite de que quem está vendo, se a gente passou por alguma questão que não ficou tão clara, ou ficou algum tema em aberto, o Maurício e o Sérgio têm meus contatos, é só entrar em contato com eles, que a gente tenta resolver ali por WhatsApp mesmo, a gente manda um áudio e tenta responder para vocês. A ideia é trazer um conteúdo aqui bastante simples de Brasília e contribuir com vocês na montagem de cenários. Muito obrigado, viu, Maurício, Sérgio. Mais uma vez, deixo um abraço para todo mundo aí do escritório. Abração, Eric. Obrigado. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.